Olá, meu irmão, minha irmã. Muito bom dia. Hoje, 21 de setembro, a igreja celebra a festa de São Mateus. O seu nome hebraico significa dom de Deus. O primeiro evangelho canônico que tem o seu nome apresenta-no no elenco dos 12 com uma qualificação bem clara: o publicano. Dessa forma, ele é identificado com o homem sentado no banco dos impostos que Jesus chama no seu segmento. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu. Para imaginar o cenário descrito em Mateus 9:9, é suficiente recordar a magnífica tela de Caravaggio, conservada em Roma, na igreja de São Luís dos Franceses. Com base nestas simples constatações que resultam do Evangelho, podemos fazer algumas reflexões. A primeira é que Jesus acolhe no grupo dos seus íntimos um homem que, segundo as concepções em vigor na Israel daquele tempo, era considerado um público pecador. De fato, Mateus não só administrava dinheiro considerado impuro devido à sua proveniência de pessoas estranhas ao povo de Deus, mas colaborava também com uma autoridade estrangeira, odiosamente ávida, cujos tributos podiam ser determinados também de modo arbitrário. Por estes motivos, mais de uma vez, os evangelhos falam uniliteralmente de publicanos e pecadores, de publicanos e prostitutas. Além disso, eles veem nos publicanos um exemplo de mesquinheza e menciona um deles, Zaqueu, como chefe dos publicanos e rico, enquanto a opinião popular os associava a ladrões, injustos, adúlteros. É ressaltado um primeiro dado com base nesses elementos. Jesus não exclui ninguém da própria amizade. Ao contrário, precisamente porque se encontra à mesa de Mateus em resposta a quem falava de escândalo pelo fato de ele frequentar companhias poucos recomendáveis, pronuncia a importante declaração: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O bom anúncio do Evangelho consiste precisamente nisso, na oferenda da graça de Deus ao pecador. Em outro texto, com a célebre parábola de fariseu e do publicano, que foram ao templo para rezar, Jesus indica, inclusivemente, um anônimo publicano como exemplo apreciável da confiança humilde na misericórdia divina. Enquanto o fariseu se vangloria da própria perfeição moral, o cobrador de impostos nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E Jesus comenta: digo-vos, este voltou justificado para sua casa, e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Na figura de Mateus, portanto, os evangelhos propõem-nos um verdadeiro e próprio paradoxo, que aparentemente está afastado da santidade, para tornar-se um modelo de acolhimento da misericórdia de Deus
e deixar entrever os seus maravilhosos efeitos na própria existência. Com relação a isto, São João Crisóstomo faz uma significativa anotação. Ele observa que só na narração de algumas chamadas se menciona o trabalho que as pessoas em questão desempenhavam. Pedro, André, Tiago e João são chamados quando estão a pescar. Mateus, precisamente, quando cobra os impostos. Trata-se de trabalhos de pouca importância, comenta Crisóstomo, porque não há nada mais detestável de que um cobrador de impostos, nada mais comum do que a pesca. A chamada de Jesus chega, portanto, a pessoas de baixo nível social, enquanto desempenha o trabalho cotidiano. Outra reflexão que provém da narração evangélica é que à chamada de Jesus, Mateus responde imediatamente. Ele levantou-se e seguiu. A condensação da frase ressalta claramente a prontidão de Mateus ao responder à chamada. Isso significava para ele o abandono de todas as coisas, sobretudo do que lhe garantia uma fonte de lucro seguro, mesmo se muitas vezes injusta e desonesta. Evidentemente, Mateus compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia perseverar em atividades desaprovadas por Deus. Intuiu-se facilmente a aplicação ao presente. Também hoje não é admissível o apego às coisas incompatíveis com o seguimento de Jesus, como é o caso de riquezas desonestas. Certa vez ele disse sem meios termos: se queres ser perfeito, vá, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terão um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Foi precisamente isso que Mateus fez. Levantou-se e seguiu. Neste levantar-se, é legítimo ver o abandono de uma situação de pecado e, ao mesmo tempo, a adesão consciente de uma existência nova, reta na comunhão com Deus. Por fim, recordamos que a tradição da Igreja Antiga concorda na atribuição a Mateus da paternidade do primeiro evangelho. O historiador Eusébio acrescenta essa notícia. Mateus, que primeiro tinha pregado aos hebreus, quando decidiu ir também a outros povos, escreveu na sua língua materna o evangelho por ele anunciado. Assim, procurou substituir com a escrita, junto daqueles dos quais se separava, aquilo que eles prendiam com a sua partida, aquilo que eles perdiam com a sua partida. Já não temos o evangelho escrito por Mateus em hebraico ou em aramaico, mas no evangelho grego, que ainda continuamos a ouvir, de certa forma, a voz persuasiva do publicano Mateus, que, tendo se tornado apóstolo, continuou a anunciar-nos a misericórdia salvadora de Deus, e a aprender também nós a levantarmos-nos e seguir Jesus com determinação. Por isso, vamos pedir a Mateus que rogue a Deus por nós. Oremos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolheste o publicano Mateus para torná-lo apóstolo. Dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, que o Senhor possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.